Boa noite a todos. Eu estou muito contente, gente, de estar aqui hoje. Estou muito contente mesmo, cheguei numa euforia, né? Estou muito feliz e muito grata pelas palavras de todos aqui comigo, pelas mensagens que eu recebi no celular das pessoas que não puderam vir hoje. E eu sei que todos estão vibrando, né, para que corra tudo bem, né? Obrigada, Maristela, pelo convite de iniciar esse trabalho aqui. Bom, eu vou falar sobre a caridade material e a caridade moral. Esse item está dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Pode passar, por favor. Esse capítulo ele inicia com duas passagens do Evangelho de Mateus. Lá no Evangelho de Mateus, entre os capítulos 5 e 7, ele traz falas de Jesus no Sermão da Montanha. E lá, Jesus, lá no capítulo 6, versículo 1 a 4, ele traz o seguinte: esse capítulo, Jesus nos alerta da importância de fazer o bem em segredo, para a gente ser recompensado por Deus. Vou ler só um pedacinho para não ficar muito maçante, que é muita coisa. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Pode passar. A segunda passagem é Jesus já descendo do monte, como ele coloca ali, tendo Jesus descido do monte, uma multidão o acompanhava e ele foi interpelado por um leproso que pediu para ser curado. E Jesus o curou, mas ele alertou o leproso. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Aqui Jesus alerta que ele não precisa espalhar o dom da cura que ele recebeu, mas que ele pode testemunhar através da sua passagem em frente aos sacerdotes. Então veja que Jesus, nessas duas passagens de Mateus, nos alerta. Vamos prosseguir, vamos lá. Fazer o bem sem ostentação é ocultar a mão que dá. Todas essas passagens essas frases que eu vou passar aqui, elas estão nesse capítulo no Evangelho. Há grande mérito em fazer o bem sem ostentação. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, porque Deus te chamou para servir e não para ser visto. Fazer o bem sem ostentação é demonstração de superioridade moral, é você valorizar a vida futura sabendo que a sua verdadeira vida é espiritual, e renunciar à aprovação das outras pessoas, pretendendo a aprovação de Deus. Pode passar. Está lá no Evangelho. Quantos há que só dão uma esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Tem gente que faz o bem, mas ele almeja que todas as pessoas que receberam coloquem nas redes sociais, fale para um, fale para outro. Ele tem um motivo escondido. Geralmente, sem falar de político aqui querendo ofender ninguém, não é isso, mas geralmente a gente vê muito em
na política, né? Quando eles precisam mostrar o que eles fazem para todo mundo, para ele ter sempre a oportunidade de permanecer naquele cargo. Então isso é muito comum. Pode passar. Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Gente, tem gente que só quer fazer o bem se tiver plateia, né? Porque se alguém precisar dele, mas ninguém estiver vendo, ele não dá. Então isso, aos olhos de Deus, ele não terá nenhuma recompensa, né? Porque o que ele almeja é a recompensa dos homens, né? O reconhecimento dos homens. Isso a gente vê muito em eventos beneficentes desse povo rico, cheio de dinheiro. Aí inventa um evento até às vezes para lavar dinheiro, e aí aquele que quer aparecer vai lá, diz que dá e dá somas vultosas, mas o que ele quer na verdade ele só dá porque ele quer ser reconhecido pelos outros. A recompensa dele vai ser o reconhecimento dos homens. De Deus ele não vai ter recompensa nenhuma. Pode passar. Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa, ou seja, Deus nada mais lhes deve. Só lhes resta receber a punição de seu orgulho. A gente tem que lembrar nessa passagem da lei de causa e efeito, né? Quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. Quando a gente age com uma outra intenção, é isso que a gente vai receber. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, né? Pode passar. Não saber a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Sim, é uma alegoria, porque Jesus, na época em que ele veio ao mundo, aquelas pessoas eram simples e não conheciam uma outra forma de falar, senão com alegorias, formas mais palpáveis dele passar a mensagem dele. A gente tem que lembrar nessa passagem que existe a falsa modéstia, né? Tem gente que parece que é modesta, né? Aí ela vai lá, dá uma coisa, oculta, mas deixa aparecer um pedacinho da mão, tipo isso, para alguém ver. E isso, claro, aos olhos de Deus também, ele não vai ter recompensa nenhuma de Deus, né? Ele vai ter a recompensa que ele buscou, que é o reconhecimento das outras pessoas. Vai lá. E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que os recebe? Que lhe impõe, de certo modo, testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios a que se vota para beneficiá-lo. Isso aqui, gente, quer dizer o seguinte: se coloca no lugar de uma pessoa muito necessitada. Agora a gente está vendo muito isso no Rio Grande do Sul, que essa enchente, ela atingiu pessoas de todos os níveis, né, sociais. Não foi só gente humilde não, gente. Muita gente ficou sem casa, sem roupa, sem nada. E aí se imagine a gente chegando lá, daqui do Rio de Janeiro, e começando a pesar sobre aquelas pessoas o sacrifício que foi sair daqui e ir lá ajudar. Como é que você, num lugar de uma pessoa necessitada daquela, se sentiria? Eu me sentiria humilhada. E mais, a necessidade gera tristeza por si só. Se você
demonstra o teu sacrifício em ajudar, você está se colocando num lugar superior àquelas pessoas. E isso causa tristeza e às vezes causa até raiva, né? A pessoa que recebe, ela não vai ter gratidão por aquele que deu, porque ela está impondo a outra pessoa um peso muito grande. Olha, fiz muito sacrifício para chegar até aqui. É longe a beça. A gente teve que fazer um trabalho imenso disso e daquilo. Você não precisa disso, né? A gente não precisa fazer isso com ninguém, né? Porque aí você vai estar aumentando o sofrimento que já se origina naturalmente da necessidade, né? Você vai aumentar o sofrimento daquela pessoa. E aí, qual é a recompensa dessa pessoa? Nenhuma, né? Ela não vai ter o reconhecimento daquele que recebeu. Olha quem chegou. Que bacana. Obrigada por ter vindo, amiga. E aí, ela não vai ter o reconhecimento nem de quem ela ajudou e nem de Deus. Ela só vai ter a punição do seu próprio orgulho. Porque ela se acha muita coisa só por ter ajudado uma outra pessoa. E a punição do orgulho é muito triste, né, gente? Eu fico imaginando no mundo espiritual, a gente chegando lá e sendo com esse orgulho que nos é peculiar, né? Como é que a gente vai chegar se a gente não se lapidar contra essas más inclinações da gente? Vamos passar. A verdadeira caridade é engenhosa em dissimular o benefício, pois todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Isso significa: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, porque não precisa você se colocar num patamar acima, ainda que o outro saiba que você está numa situação melhor do que a dele. Você não precisa deixar isso transparecer. Isso é o que o texto fala, aumenta o atrito moral e aumenta o sofrimento daquele que realmente necessita. Devemos fazer o bem em silêncio, como a ilustração que eu trouxe aqui. Pode passar. Como não podia deixar de ser, né? Falando da caridade, eu trouxe essa questão do Livro dos Espíritos. Para quem está aqui a primeira vez, esse livro é todo feito, foi todo elaborado com perguntas e respostas dos Espíritos a Allan Kardec. E na questão 886, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E, pode passar, por favor. Kardec, nessa mesma questão, ele complementa o seguinte, eu vou ler o que está negritado: a caridade segundo Jesus não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, a gente age com benevolência para com todos? A gente é indulgente com as imperfeições dos outros? Nem sempre. A gente perdoa as ofensas? Nem sempre.
Então a gente tem que identificar, gente, em nós mesmos, né, as nossas imperfeições. Eu entendo que primeiro a gente tem que aceitar que somos imperfeitos, porque somos. A gente está num mundo de provas e expiações em que nós ainda estamos numa faixa evolutiva ainda baixa. A gente é muito imperfeito para entender esse amor, essa benevolência, esse amor pleno, esse perdão, essa indulgência. Mas eu vejo que o caminho, primeiro para a gente, é a gente aceitar que nós somos imperfeitos. Depois a gente identificar as nossas maiores imperfeições, né? Que a gente aceitar e identificar é muito difícil. É um processo que a gente tem que tentar ir fazendo todo dia. E por fim, tentar nos lapidar. Afinal de contas, somos aqui todos espíritas, né? E ninguém disse, não tem livro nenhum dizendo que você que é espírita é perfeito. Ao contrário, se nos foi dado conhecer o espiritismo, porque a gente talvez precise até muito mais conhecer o verdadeiro sentido da vida. Se reconhecer imperfeito, sabendo que é a nossa verdadeira vida espiritual, e trabalhar para ter, alcançar, pelo menos nessa vida, subir um degrauzinho, né? Na escala evolutiva. Vamos passar. A caridade material e caridade moral está no item 9 desse capítulo 13, e foi uma mensagem trazida pelo espírito de Irmã Rosália, que foi uma freira que morou na França, e ela ajudava muito o povoado da cidade pequena em que ela vivia, e com isso ela teve grande reconhecimento. E aí, depois de sua desencarnação, ela, quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo, ela veio e deu essa contribuição para Allan Kardec. Pode passar, por favor. A irmã começa falando o seguinte: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Nem sempre a gente pensa assim, né, gente? A gente às vezes age com alguém, mas não gosta que alguém faça a mesma coisa com a gente, né? E isso é falta de amor, mas a gente ainda, como acabei de falar, a gente ainda não compreende esse amor incondicional que Jesus veio nos ensinar, né? A gente está caminhando ainda, e uns são melhores, outros piores, uns medianos, e está todo mundo caminhando para o mesmo lugar, para a perfeição. Acho que acabou. Não? Ah, tá. Aí ela continua: ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliais os infelizes o melhor que puderdes. Vejam que ela não alerta a gente para fazer o impossível para ajudar o próximo, porque ela sabe que somos imperfeitos. Mas ela alerta que a gente deve fazer o melhor que a gente pode. E continua dizendo: dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, só um instantinho, gente. Estou com a boca seca. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cotejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Ela, com certeza, do jeito que ela fala aqui, ela foi muito bem recebida, né? No
plano espiritual por tudo de bom que ela fez. Pode seguir. Se pudesse saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Está aí a prova de que ela, ao se encontrar com todos aqueles que ela ajudou, ela foi bem recebida e ficou com muita alegria e paz, né, gente? Um espírito de muita paz. Aí ela diz: amai, portanto, vós próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? O que ela quer dizer aqui, ela traz como um alerta para a gente, que a gente deve tratar todos com, pelo menos, o respeito que todos merecem. Se a gente não consegue ainda, né, tratar com amor, por quê? Porque de repente você lá na espiritualidade vai encontrar aquele mesmo que você maltratou, que você deu as costas, e aí que vergonha você vai sentir. Ela coloca ali desespero, mas junto com o desespero eu sentiria vergonha de encontrar uma pessoa querida que viveu comigo numa encarnação passada, um pai, um irmão, um amigo muito querido, mas eu maltratei ele da encarnação anterior. Então a gente tem que ter esse cuidado com todas as pessoas, né? Tratar as pessoas com o mínimo que é o respeito, né? Que todo mundo merece. Pode passar. Segundo a irmã Rosália, a caridade pode ser feita por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, a gente pode vibrar de uma forma positiva por qualquer pessoa, por meio de um pensamento simples, por meio de uma prece fervorosa, né? Como aconteceu na época da pandemia da Covid, que a espiritualidade trouxe para a gente a informação que nunca o nosso planeta estava vibrando de uma forma tão positiva, né? Ao mesmo tempo, em todos os lugares. Então você veja a força, a vibração que tem, o poder que tem a prece que você faz com fervor, acreditando e pensando no outro de forma positiva, né? Volta lá. Por palavras, você pode ter a oportunidade de ajudar uma pessoa que está sofrendo. Mas olha, eu não sei vocês, mas a vida da gente é corrida. E às vezes até no trabalho, né, a gente vê um amigo, um colega de trabalho, e você até percebe, nossa, ele está assim tão quieto, hoje ele não está falando nada, e aí você não fala nada, não faz nada, não procura saber. Gente, é uma caridade você perceber o outro, né? Ouvir, falar alguma coisa, dar um abraço naquela pessoa. Se você não sabe o que dizer ou não quer falar nada, dá um abraço, diz que você está ali, que você está disposta a ajudar. A gente no dia a dia é muito cruel, né, gente? A gente é muito cruel. E começa sendo cruel com nós mesmos, né? E por ações são todas as ações que você pode fazer em prol do outro, em benefício daquele que está precisando mais do que você. Seja hoje está tendo um jogo de futebol em que toda a verba vai ser revertida lá para o sul. Está tendo também um show só do pessoal de comédia, né, de comediantes, que também a verba vai ser para lá. Então, é uma ação, não é uma ação que vai ajudar o próximo?
A cesta básica que é dada pelas casas espíritas é uma ação do bem muito grande. Então, a irmã Rosália separa essas três formas de praticar a caridade. Agora pode passar. Eu já até me perdi no papel, na cola. Ela diz que a caridade material é fácil de compreender, porque consiste em beneficiar o outro com aquilo de que ele necessita, materialmente falando, né? Pode passar. Já a caridade moral que ela traz, ela diz que nada custa materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer. E é verdade, é muito difícil exercer. Vamos ver por quê. Ela coloca: consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Veja que ela novamente traz a questão de nós estarmos no mundo inferior, né? Então, se suportar umas às outras é sermos indulgentes, né, uns com os outros. Até porque nós mesmos precisamos, né? Somos cheios de defeitos. Então precisamos que os outros sejam indulgentes conosco também. Saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Isso aqui, gente, é o que a gente menos faz. Quando a gente escuta uma coisa que a gente não aceita ou acha uma tolice, ou acha, o que a gente faz? Se cala? Mas nunca. Mas nunca. Não se cala mesmo, a gente fala mesmo e a gente quer colocar a nossa opinião, nosso ponto de vista, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que ter respeito com o próximo. Respeitar a opinião do próximo é uma forma de caridade, né? Então vejam que a caridade moral abrange coisas que a gente nem repara no dia a dia. A gente vai seguindo a vida e não se dá conta desse tipo de coisa. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Nossa, aí piorou. Aí piorou. Júlia, eu tô de olho em você, hein? Você tá com o olho todo vermelho, não vai dormir não, hein? Não, eu tô pensando aqui. Tá pensando, né? Tô brincando contigo. E aí, gente, quando a gente ouve um xingamento, alguém te xinga, alguém no trânsito, isso é comum demais. A gente finge que não ouve, mas nunca também. Não finge mesmo. A gente fala, a gente responde mesmo. Mas saber ser surdo é uma caridade com você mesmo, principalmente. Porque quando você finge que não ouve, você está evitando um monte de problema, inclusive para você mesmo. Então, a gente tem que pensar nisso com muito cuidado, porque no dia a dia a gente se depara com várias situações nesse sentido, né? Não dar atenção ao mau proceder de outrem. Ah, aquela fofoquinha básica. É joia, né? Gostoso. Mas nós somos assim, gente. A gente dá, sim, atenção, né? A gente olha tá lá fora dando... A gente realmente é difícil. Quando você vê, por exemplo, a reportagem de TV, você vê que o repórter, ele fala de um crime qualquer ou do mau proceder de alguém, mas ele já condena. E ele leva você a pensar da mesma forma. Se você não tiver a inteligência de filtrar isso, você acaba se enredando nisso. Eu me lembro, eu estava no Pilates, quando chegou uma aluna lá do Pilates, e você já viu aquela reportagem do homem que foi para o banco morto, né?
Todo mundo viu isso, né? Que a sobrinha levou ele para assinar lá um empréstimo. Essa senhora chegou, eu não sabia, eu não tinha visto. Ela chegou, começaram a comentar do assunto do tal do homem que tinha falecido e que a sobrinha... Eu falei, eu não vi isso não. Ela, ai gente, pelo amor de Deus, eu fiquei horrorizada. Vocês sabem que eu nem dormi. E quando eu consegui dormir, eu sonhei que minha mãe estava morta. Aí eu fiquei pensando o seguinte, olha como é que a gente se enreda, se deixa levar por isso. Ela se deixou levar de uma forma que ela sonhou com a mãe morta, ela não dormiu, ela acordou, disse que acordou mal. E a gente não pode deixar isso acontecer. Isso é você pensar mal do outro. Aí começou a falar mal da sobrinha. E parece que depois a sobrinha nem sabia que ele tinha morrido, né? Parece que ele morreu no caminho, sei lá. Quer dizer, a pessoa não espera nem uma investigação, uma perícia para saber que hora ele morreu, nada. Ela já vai criando, mentalizando uma coisa que prejudica ela própria. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. Porque ele vibra e faz mal ao nosso corpo. Se a gente pensa coisa boa, a gente fica em paz e fica bem. Mas se você começa a vibrar só com maldade, com coisa ruim que acontece, aquilo somatiza no seu corpo, como aconteceu com ela, que não conseguia dormir. Então a gente tem que ter muito cuidado, saber filtrar tudo aquilo que a gente vê que o outro fez de errado. A gente tem que pensar do porquê que ele agiu assim antes de condenar a pessoa, porque isso faz mal a nós mesmos. Você não está sendo caridoso com o outro, nem com você mesmo. Vamos seguir. E ela termina falando assim, tende, porém, cuidado principalmente em não tratar com desprezo vossos semelhantes. Lembrai-vos que Jesus disse que todos somos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Ela fala o leproso ou o mendigo como uma alegoria, é todo aquele que realmente está numa situação pior do que a sua. A Deus pensai nos que sofrem e orai. Olha que importância, né? Se a gente não pode fazer a caridade de uma forma material ou de uma outra forma, a gente pode orar, né? A gente pode orar por essa pessoa. Ela deu essa mensagem em Paris em 1860. Vamos seguir. Quase. Sobre a caridade generosa e a caridade essencial. Segundo ele, a caridade generosa é mais fácil, tem dia, hora e local para ser feita. Eu não sei a impressão que quem esteve lá teve, mas eu achei que ele meio que criticou um pouco esse tipo de caridade. O que eu acho, o que eu não concordei, porque essa caridade que ele chama de generosa, que tem dia, hora e local, ela é necessária, gente. Ela é necessária. As coisas têm que ter um mínimo de organização. Você veja, essa própria ilustração aqui. Você já pensou se isso aqui não tivesse sido organizado? A própria cesta básica que tantas casas espíritas, igrejas, né? Elas também têm esse trabalho. O trabalho, vocês não têm noção do trabalho que dá para organizar isso. Tem que ter, sim, dia, hora e local. Então, vamos lá. Ele diz que a caridade essencial vem de dentro para fora, é fazer com amor. Na verdade, o que ele quer dizer é que a caridade tem que vir do coração, né? Da tua boa vontade de querer fazer alguma coisa. Eu trouxe essas figuras, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, como exemplos, né, de pessoas que passaram aqui no planeta e voltaram toda a sua vida pelo outro, né? Pode passar.
E ele diz também que a gente deve ser caridoso e não estar caridoso. Eu acho que ele quis dizer aqui que a gente deve ser sempre caridoso, em qualquer situação de nossa vida, né? Que a gente enfrente, que a gente passe. O amor, a tolerância, a compreensão, a paciência, a solidariedade, gente, tudo isso é caridade moral que ele chama de essencial. Só que, no meu entender, a caridade material também é essencial para muita gente. Pode não ser para nós que estamos aqui, mas para muita gente é muito essencial, né? Trouxe a título de ilustração essa tese que ele criou, mas eu, na verdade, não concordo muito, porque toda caridade, ela é generosa e ela é essencial também, né? Se a gente parar para pensar. Passa para eu ver o que... Ah, sim, eu trouxe esse exemplo também, que é uma mensagem, está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi uma mensagem do espírito de uma rainha que viveu na França. Ela não deu nome, ela se intitulou Rainha de França. E eu acho um exemplo muito legal para a gente entender tudo isso que a gente falou até aqui. Quem, pois, compreenderia nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Então veja que da forma como ela fala aqui nessa parte final, dá a entender que ela nem foi sepultada com as honras de uma rainha, né? Pode passar, por favor. E ela continua: rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, ou seja, no reino espiritual, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugaste. Então ela traz, esse exemplo é muito bom para a gente entender que a gente ser muito materialista é muito sofrimento quando você chega no mundo espiritual. Eu não estou falando aqui que a gente não deve usar as coisas materiais, elas estão aí para a gente usar. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente deve ter a consciência do uso, sabendo que quando a gente se for, quando a gente desencarnar, a gente não vai levar nada, mas a gente vai levar tudo de bom que a gente fizer. Tem uma passagem no filme que retrata a vida do Divaldo, o Mensageiro da Paz, que a Joana chega para ele já no finzinho do filme. Ela chega para ele e fala que no final ele vai perceber que a luta nunca foi contra o outro, e sempre com ele mesmo. E é isso, gente. A luta para a gente se melhorar não é apontando o erro do outro, é você com você mesmo, tentando se melhorar a cada dia, né? Tentando se modificar. A gente ainda não consegue fazer isso de uma forma plena, como, por exemplo, a caridade, mas a gente pode fazer sim, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sabendo ouvir, sabendo doar um pouco do seu, doar uma coisa material, ajudar alguém que
que está triste, tantas coisas a gente pode fazer pelo outro, né? E a gente, no dia a dia, a gente não se dá conta disso de verdade. Pode passar. Recomendo a leitura desses 2 capítulos, o 15 e o 17. O primeiro é intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação. Como eu acabei de falar, eu entendo que a gente pode sim exercer, né, a caridade nas pequenas coisas, se ainda a gente não consegue nas grandes coisas, né? E sede perfeitos, como eu falei, né? Nós espíritas não somos perfeitos, mas somos realmente reconhecidos quando, com o ensinamento que nos é dado, a gente se esforça para dominar as más inclinações, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande porque a gente tem o conhecimento. E se a gente tem o conhecimento, tem a obrigação, né, gente, de aplicar, nem que seja nas coisas mínimas. Pode passar, por favor. Eu recomendo a leitura desse livro aqui. Bezerra de Menezes foi um médico, para quem não sabe, que viveu entre nós e ele morreu pobre porque ele dava tudo que ele tinha. E eu achei que não ia dar tempo de contar esse caso 66 aqui. Ô Bego, eu esqueci o livro em casa, acredita? Esqueci. Esse caso 66 é muito bonito. E eu separei ele para ler para vocês. Mas como eu esqueci o livro, eu vou falar, porque eu sei o caso, eu vou falar mais ou menos. É o seguinte, Bezerra de Menezes era presidente da Federação Espírita Brasileira e que tinha sede na Avenida Passos, no Rio de Janeiro. E lá, não sei se vocês já passaram lá, tem uma escadaria de madeira bonita. Foi mês passado, eu passei lá e vi, até entrei. Ele, numa terça-feira, que era sempre o dia que ele fazia palestra, ele terminou a palestra, começou a descer aquela escadaria. Quando ele olhou para baixo, ele viu uma pessoa muito humilde lá embaixo olhando para ele. Aí ele pensou, vai me interpelar, né? E o homem realmente interpelou ele e disse, explicou que estava precisando muito de ajuda, porque ele e a esposa estavam doentes, com febre. Ele estava desempregado, sem ter o que comer em casa, e queria ver se o Dr. Bezerra podia ajudar ele. O Dr. Bezerra botou a mão nos bolsos, não tinha nada. Ele só tinha o bilhete do bonde. Era a única coisa que ele tinha no bolso. E aí, o que ele fez? Ele perguntou ao homem assim, o senhor acredita na Virgem Santíssima? Aí o homem respondeu, sim, acredito sim. Então, você vai para casa, você, junto com a sua esposa, você faz uma prece fervorosa para Nossa Senhora, que ajuda virá. E ele abraçou esse homem demoradamente, em prece, pedindo ajuda de Nossa Senhora em prol daquela família. E foi embora para casa incomodado, porque ele não tinha nada para dar. Uma semana depois, na terça-feira de novo, ele está descendo a escada de novo e lá embaixo está o mesmo homem. Aí o homem foi lá, abraçou ele. Primeira coisa que o homem fez foi abraçá-lo. E disse para ele, muito obrigada. Naquele dia, eu cheguei em casa, já estava sem febre. Fizemos a prece para Nossa Senhora e adormecemos sem fome. E de manhã, no dia seguinte, um homem bateu à minha porta e me ofereceu emprego. E aí eu vim lhe agradecer pela sua prece. Gente, isso... Não precisa não. Isso, obrigada, Fernanda. Isso, para mim, foi uma das maiores demonstrações de caridade, de bem ao próximo.
Ele não tinha nada, gente, para dar. Ele não tinha uma moeda sequer. Até o relógio dele, num conto anterior a esse, ele já havia dado para uma família que não tinha nada para comer. Ele deu o relógio, mandou vender o relógio e comprar as coisas para comer. Então, vejam que o Dr. Bezerra era um homem de uma benevolência assim, tamanha. Esse livro traz os vários casos da passagem dele aqui e também depois que ele desencarnou, a ajuda que ele deu. E o próprio livro conta que ele já estava no mundo espiritual e aí Nossa Senhora mandou uma mensageira que tem até o nome. O livro conta que o nome dela é Celina, o nome da minha neta, por isso eu não esqueci. E diz para ele que ele estava tendo a oportunidade de ir para um mundo melhor. E ele pede a Nossa Senhora para permanecer onde ele estava, para ele poder ajudar os irmãos dele desse planeta. Gente, e foi concedido a ele até hoje nos ajuda, né? Eu me lembro que minha mãe estava internada, ela tinha câncer, ela estava tendo uma convulsão quando eu orei fervorosamente a Deus e pedi ajuda da equipe espiritual do Dr. Bezerra em favor dela, pois ela melhorou quase que instantaneamente. Então eu tenho muito agradecimento por esse espírito do bem que só faz ajudar o seu próximo, né? E é muito legal os exemplos dele nesse livro. Bom, está terminando. E vai conseguir? Não, mas é só para... Eu estive lendo uma época atrás sobre essa rainha, parece ser Maria Antonieta. Ah, é? Não sabia, não. Legal. Não tenho toda certeza porque eu não fui buscar mais coisas. Entendi. Sobre ela. Bom, já que está gravando, eu vou dizer aqui que o nosso amigo Edson falou que ele já leu em algum lugar que essa rainha de França, do exemplo que eu dei, pode ser a Maria Antonieta. Legal, né? A gente saber disso. Agora eu vou pedir pro Edson passar, só um minutinho, tá, Edson? Passar um videozinho muito curtinho, de um pedacinho do filme O Mensageiro da Paz, da vida de Divaldo, quando a Joana, que é a Joana de Ângeles, o espírito, né, mentora do Divaldo, faz uma advertência para ele, lá no comecinho, quando ele está começando a sua caminhada no espiritismo, ele está perdido, ele está nervoso, e ela faz uma advertência muito legal para ele. Pode passar. Vamos ver. Não procures na matéria uma solução que nunca vais encontrar. A única coisa que vai preencher o teu vazio é a caridade. É daí que vai vir a tua felicidade. Aprenda a servir ao teu próximo e nunca mais encontrarás a depressão. Quem se dedica a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Eu sempre me emociono quando eu escuto isso. Eu adoro esse filme, já vi esse filme várias vezes. E eu acho que dispensa comentários, né? Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês, porque eu vi que ninguém cochilou.